Oi, gente, bom dia, tudo bom? Olha só, me chamo Luiz Smith, caso a Ju ainda não tenha me apresentado, eu sou psicóloga, psicoterapeuta e coach de carreira, e hoje eu tô aqui, né, para somar um pouco ao trabalho da Ju e explanar para vocês de como é que funciona um pouquinho o mercado da consultoria. Eu devo antecipar a vocês, né, que eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, né? Eu não sou do Espírito Santo. Até fiquei um pouco assustada, né? Como é que a Juliana me achou, né? Mas, enfim, cá estamos nós, então vamos que vamos. Uma das perguntas da Ju, entre várias, né? Até fiquei meio com medo do tamanho do vídeo, mas eu vou tentar ser mais sucinta possível. É sobre a competitividade do cenário da consultoria atual. Bom, antes de mais nada, a gente tem que levar em consideração que a tendência é existir cada vez mais consultorias. Por quê, Luiz? Porque as empresas, elas sabem da importância do psicólogo. Elas sabem que o psicólogo ele é importante. Conhecer pessoas é importante. Desenvolver pessoas é importante. Porém, muitas delas, elas ou não têm a competência, né? Ou não têm o capital. Então, para ter um profissional desse naipe, muitas vezes eles não têm a condição, ou o capital intelectual, ou o capital financeiro, muitas vezes até humano também. E o que é que acontece? Acaba que você, profissional, psicólogo, tem que realmente enveredar para essa área. Foi o que aconteceu comigo, eu, Luiz, né, no caso. E aí você acaba tendo que desenvolver algumas competências, inclusive empreendedoras, né? Eu sempre tive uma rede de relacionamentos muito forte, sempre tive um perfil muito comercial, eu diria assim, né? Sempre soube falar bem, sempre soube, digamos assim, sempre tive muita credibilidade porque sempre fui muito exigente e minha fala sempre foi muito persuasiva, né? As minhas colocações sempre muito pontuais, é, o meu público sempre muito direcionado, então eu sempre soube para quem falar e como falar. Então, ou seja, os meus relacionamentos sempre foram muito travados, bem travados. E isso é muito importante para quem quer fazer consultoria, né? Você está bem relacionado. Tá dentro de eventos, participando de eventos, fazendo cursos, palestras, participando, por exemplo, de cafés da ABRH, por exemplo, né? Tudo isso vale muito a pena porque você faz o networking. Isso também é uma forma de competitividade, né? De você ser visto. Muito embora na minha cidade, aqui em Natal, a gente vê uma competitividade diferente, né? A gente está muito assim, antenado no que o outro faz, né? E eu acho engraçado porque tem até algumas consultorias que fazem fusão. No sentido assim, eu estudei com fulano na pós, eu sei que ele tem potencial para isso, então a gente vai juntando as forças. Eu sou bom em processos, ele é bom em relacionamentos, gestando pessoas e tal, e a gente vai somando. E isso dá uma casadinha muito boa, diga-se de passagem, né? E eu acredito que assim, quando você tem essa tendência, né, não há o que fazer. Você tem que estar antenado o tempo todo, porque você tem que ser sagaz. Não adianta você achar que eu tenho que ir para a consultoria e você ser aquela pessoa clínica. É agressividade, tem que ter um planejamento, tem que ter metas. E eu realmente acho que eu me tornei empreendedora quando eu fiz o curso de coaching, a formação em coaching, né? Que eu comecei a planejar de forma estratégica, né? Assim, eu tenho tantos clientes por mês, eu tenho que bater porque eu quero ter tanto X por mês. Eu tenho que ter, por exemplo, eu quero ir para o curso tal. Então, para eu ir para aquele curso, eu tenho que atender tantos clientes, né? E aí você vai se articulando. São metas. Consultoria não é para quem quer, é para quem pode. Então, é um perfil bem exigente, né? A competitividade começa pelo próprio perfil. Então, o próprio meio já seleciona você.
As demandas que muito aparecem para consultoria já bem assim, no sentido de recrutamento e seleção, eu diria, porque recrutamento e seleção é a porta de entrada, né? E a maioria das pessoas não querem. A maioria dos profissionais não querem. Por quê? Porque dá muito trabalho, né? E muitas vezes o cliente ele não sabe reconhecer, é, não sabe valorizar, não sabe, por exemplo, o valor que tem o tempo. O tempo que eu digo é o tempo mesmo, né? Minutos, segundos, horas que você passa ali fazendo a triagem, que você passa analisando o currículo, que você passa entrevistando um cliente, um candidato, que não deixa também de ser um cliente seu. Eu gosto de cuidar dos meus clientes, porque tanto eu vejo o candidato como um possível futuro cliente. Inclusive até candidatos, né, de headhunter, eles se tornaram fontes para mim de coaching. Eles não chegaram a ser coaches meus, mas eles me indicaram. Por quê? Porque gostaram do meu tratamento. Então, viram, inclusive, as dinâmicas que eu apliquei como uma forma de evoluir. Então, eu acho que isso é um grande diferencial que você pode ter também. Né? Olhar a cada ponto que você é profissional, não é porque aquela pessoa que está na sua frente ela vai ser maior ou menor do que você. Não, é uma pessoa e cada pessoa gera um encontro. Então, isso tem que estar muito claro. Então, demandas que podem surgir para você, para mim, é você que cria. Se apareceu, por exemplo, o recrutamento e seleção, é natural que apareça, porque dificilmente um gestor vai dizer que a maioria, vocês vão ver que a maioria dos problemas é comunicação e gestão. Fato, certo? Mas quem é que vai dizer? Quem vai reconhecer? Difícil, né? Então, qual é a porta de entrada? Recrutamento e seleção. E aí você começa a verificar por meio de um diagnóstico situacional que você pode sim fazer uma análise da estrutura organizacional. Você pode sim, por exemplo, ver o perfil das lideranças. Você pode ver o reflexo das equipes. Você pode começar a fazer, por exemplo, um estudo de como é que funciona, se há planejamento, se tem estratégias, como é que funcionam os orçamentos da empresa, se a empresa tem um planejamento de missão, visão, valores, se esses valores, se essa missão há quanto tempo é a mesma missão, a mesma visão, se é colocada em prática na cultura da empresa, como é que isso funciona, se essa empresa ela tem gestão de recursos humanos, como é feita essa gestão de recursos humanos, se não, como implantar, se pensa em implantar, né, de que formas isso é feito, há tanta coisa, sabe? Quais são os procedimentos, os padrões que são realizados, né? Se existe um modelo, por exemplo, de indicadores de avaliação de desempenho, porque isso precisa ser avaliado, né? E aí você começa a ver isso tudo por meio de uma avaliação de diagnóstico. E aí você começa a sentir, por exemplo, o termômetro, né, dessa empresa. A partir do momento que essa empresa começa a trazer respaldos a você, dados, informações, você tem muitas, digamos assim, cai. Vocês têm muitas informações. E aí o psicólogo, eu costumo dizer que ele tanto pode agregar, e aí ele vai agregar tanto por meio do recrutamento e seleção, da integração, ele pode aplicar o que, Luiz? Ele pode fazer a modelagem de cargos, ele pode fazer a gestão de desempenho, ele pode recompensar. Como? A remuneração de cargos, ele pode fazer a gestão de benefícios e de quase não sei o nome, de incentivos, desenvolver, né? Desenvolver o quê? O TID, né, que é o treinamento e desenvolvimento. Ele pode também fazer a gestão de mudança, que aí vem toda a questão de você fazer um planejamento, e aí pode até entrar o processo de coaching, de mentor. Isso é muito importante, você ter um mentor, né? Especialmente se você trabalhar numa empresa, é interessante você ter um mentor dentro dessa empresa. Se não, faça como eu. Eu tenho 4 mentores. Eu tenho um mentor de DISC, eu tenho um mentor de consultoria, eu tenho um mentor
da área da psicoterapia. E tem um outro mentor de... Ai, chega... do Balance Scorecard, que é super importante. Então, tipo, você tem, por exemplo, como manter, é uma das funções, é você manter, e aí eu tenho, é uma estratégia minha, colocar o endomarketing, né, e a qualidade de vida dentro da empresa, né, a qualidade de vida do trabalho. E aí também você pode fazer o monitoramento, né, você monitorar por meio de um sistema de informação de RH. Né? E aí vem as pesquisas internas, o PDI, o PDG, né? Você começa a fazer as avaliações até de desenvolvimento. E essas avaliações de desenvolvimento você pode ver até políticas de feedback. Então, tudo isso você pode fazer implementação. Implementar feedback também pode ser feito. Então, tudo isso por meio de quê? Por um apenas diagnóstico situacional. Entendeu? Então, assim, são demandas que surgem e que eu posso trabalhar tranquilamente, fora as palestras que a gente dá. Odeio o termo palestra motivacional, porque o que me motiva pode não motivar você. E eu acho que, assim, tem empresas que elas não conhecem. Eu já cheguei para alguns líderes e percebo que eles não conhecem os colaboradores. E isso é muito comum, muito comum. E é uma prática que vocês vão ver muito, né? E é isso. Eu acho que eu respondi todas as perguntas que a Ju me fez, né? E, bom, uma dica para vocês é assim, sempre busquem o autoconhecimento, porque muito mais importante do que saber para onde você quer chegar é saber de onde você está saindo, né? O autoconhecimento ele é fundamental para isso. Eu preciso saber o que é que eu tenho para eu começar a descobrir qual é o caminho de onde eu quero chegar, tá bom? Leiam, conheçam, porque tudo isso vai fortalecer os argumentos que vocês têm para dizer assim, olha, eu sou uma boa profissional, porque um bom profissional, ele sabe se vender, ele por si só, ele sabe se vender, né? Essa semana eu fiz agora um processo de um recrutamento e seleção, que na verdade só fiz a etapa de entrevistas, né? E aí eu fiz a avaliação de competências com a avaliação comportamental. E aí o solicitante chegou para mim e disse assim, ah, mas tá caro. E eu tinha abertura para falar, né? O que eu disse a ele, falei assim, ah, caro é o investimento que eu faço em mim. E ele falou, Zé, eu já devia esperar essa resposta mesmo, porque de fato você investe muito, porque ele é a pessoa que me vê em todo buraco, assim, né, de cursos que ele vê que vale muito a pena. Inclusive, eu indico para vários cursos aqui. Então, assim, você precisa conhecer o seu valor, para que as pessoas tenham credibilidade em você. Se você mostrar, assim, desespero, o empresário, ele vai montar em cima de você. Então, você tem que ter firmeza, porque o empresário, ele gosta, assim, ele vê você recém-formado, ele vai querer montar em cima, porque ele vai dizer que tem mais experiência que você, e que você tá aprendendo, e aí ele vai botar o preço dele. Você não é o preço dele. Você tem o seu conhecimento. Saiba valorizar isso, tá bom? Um beijo grande para vocês. Caso queiram conhecer meu trabalho, o meu Instagram, que é onde eu publico mais, é @louisesmith.coach, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau.